Vamos entender um pouco mais sobre a Páscoa. Na passagem de Êxodo, capítulo 12, o povo de Israel ainda se encontrava escravos no Egito, quando Deus instituiu para eles essa festa e disse o seguinte, versículo 2, Êxodo capítulo 12, versículo 2, este mês será o principal dos meses. Para o povo de Israel é o mês de Nisan. Será o primeiro mês do ano. Então, o calendário judaico, calendário de Israel, começa no mês, entre os meses de março e começo de abril. É o primeiro mês deles. Eles não seguem o nosso calendário juliano, né? Onde o primeiro mês é janeiro, fevereiro, março, não. O calendário deles é diferente. Eles seguem meses diferentes. O primeiro mês para eles se chama Nisan. E aos 10 dias deste mês, cada um separe um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Versículo 6. Guardareis o cordeiro até o 14º dia deste mês, e o imolareis, quer dizer, o sacrificareis, no crepúsculo da tarde. O dia para o povo de Israel começa às 6 horas da tarde e termina às 6 horas da tarde. Então, se era para sacrificar o cordeiro no crepúsculo, quer dizer, depois das 6 horas da tarde, no começo do dia 14 para eles. Então, o dia da Páscoa foi instituído no dia 14 do mês de Nisan. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue do cordeiro, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Então a festa da Páscoa para o povo de Israel era o dia da sua libertação do Egito, o dia da última praga, a praga da morte dos primogênitos do Egito. Depois desta praga, a 10ª praga, então Faraó liberou o povo de Israel para sair do Egito. Eu queria que nós atentássemos também para o versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Isso significa que eles estavam fugindo apressadamente do Egito, e o pão asmo, pão sem fermento, é aquele pão murcho, eles deveriam, logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós santa convocação, assembleia, e uma santa assembleia, nenhuma obra fareis naquele dia, exceto no que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Bom, então aqui nós estamos vendo a festa da Páscoa, que começava dia 14, que era dia 14 do primeiro mês do ano para o povo de Israel, o mês de Nisan. E estamos vendo também uma outra convocação
a partir do dia 15 do mês de Nisan, que eles não deveriam fazer obra nenhuma, é considerado um Shabá. Todo feriado para o povo de Israel é chamado de Shabá. Então, o dia 15 para eles era também um Shabá, onde eles começavam a comer pães asmos, pães sem fermento, durante 7 dias. Então, do dia 15 até o dia 21 do mês de Nisan, eles deviam comer pães asmos, sem fermento. Bom, vamos entender agora o que isso tem a ver conosco hoje. Vamos abrir lá em Marcos. Marcos no capítulo 16. Versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do Sabá, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo. Após certificar-se da informação do comandante, cedeu o corpo a José de Arimateia. Este baixou o corpo da cruz, envolveu num lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Passado o sábado, só que na tradução original, no original, não é o sábado, é os sábados. A palavra é sabaton, não é shabá, é sabaton. Ou seja, passados sábados, os feriados. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Bom, Jesus morreu no dia da Páscoa. Ele não ressuscitou no dia da Páscoa. Ele, inclusive, naquele dia que ele morreu, ele celebrou a noite daquele dia com seus discípulos. Instituiu a ceia do Senhor. Então, para o povo de Israel, eles celebram a libertação do Egito. Nós celebramos a ceia do Senhor. O próprio Jesus diz: todas as vezes que vos reunirdes, vocês celebrem a ceia em memória de mim. Então nós que cremos em Cristo, celebramos a ceia como se fosse a nossa Páscoa, porque é a nossa libertação. Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, que é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, aquele que deu seu sangue, sua vida, para nos libertar, para nos salvar. Então Jesus instituiu a ceia como a nossa Páscoa. Então, naquele mesmo dia, quando ele foi crucificado, por volta das 3 horas da tarde, ele morreu. 3 horas da tarde do dia 14, ele morreu. Então José de Arimateia pediu logo o corpo para envolvê-lo rapidamente num pano com ervas aromáticas e o depositou num túmulo que tinha ali perto, um túmulo novo, que tinha um jardim, e ele sepultou o túmulo, Jesus naquele túmulo. Eu mesmo fui naquele túmulo, que é bem embaixo do Calvário, onde Jesus foi crucificado, né? Que é nos arredores de Jerusalém. Então, quando José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus e o sepultou rapidamente, é porque se aproximava o dia da preparação, que era aquele dia 15,
que eles não podiam fazer obra nenhuma, nem sepultar o corpo eles podiam, no costume de Israel. Obra nenhuma eles podiam fazer, a não ser comer o pão asmo, pão sem fermento. Não podia comer nada com fermento. Então naquele dia era considerado um sábado. Passou aquele dia, então as mulheres foram para preparar os ungüentos para embalsamar o corpo de Jesus. Só que, se Jesus morreu no dia 14 e ele ficou 3 dias e 3 noites num sepulcro, se ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que começava às 6 horas da tarde, no final do sábado, né? Porque o primeiro dia da semana, domingo, começava às 6 horas da tarde, no final do sábado. Então vamos contar comigo. Sábado, um dia que Jesus ficou no sepulcro. Sexta, outro dia que Jesus ficou no sepulcro. Quinta, outro dia que Jesus passou no sepulcro. 3 dias e 3 noites. Então, se Jesus ficou 3 dias e 3 noites, o dia que ele morreu não foi uma sexta-feira, e sim uma quarta-feira à tarde. Só pode ser quarta-feira à tarde. Porque se na madrugada do domingo ele já tinha ressuscitado, ele já não estava ali, então ele ficou 3 dias sepultados. Elas não poderiam ir naquele dia para embalsamar o corpo, porque era uma quinta-feira, era um feriado, era um Shabá. O outro dia, na sexta-feira, elas foram preparar os ungüentos. Mas só que no final da sexta era outro sabá, o sabá normal, o sábado normal. No final daquele sabá, quando ele ressuscitou, é que elas foram ao túmulo para poder embalsamar o corpo. Só que ele já havia ressuscitado. Então, queridos, Jesus não pode ter morrido numa sexta-feira. É mais uma fake news. A Páscoa é celebrada no dia 14, independente do dia da semana que dá. Naquele dia eu tenho convicção que Jesus morreu numa quarta tarde. Aí sim, ele ficou quinta, a noite e o dia. Depois sexta, a noite e o dia, segundo dia. Depois, sábado, à noite e o dia. E ressuscitou no final do sábado, ou no começo do domingo. Aí dá 3 dias e 3 noites. Então, queridos, há uma série de informações distorcidas e desencontradas que nos confunde. Mas a palavra de Deus é clara, é esclarecedora, é a verdade. A verdade é essa. A verdade é que Jesus morreu no dia da Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus morreu para nos libertar. Ficou 3 dias e 3 noites no sepulcro. E ressuscitou ao 3º dia. Então, amanhã, por exemplo, nós não comemoramos, que é domingo, hoje é um sábado. Amanhã nós não comemoramos a Páscoa. A Páscoa é no dia da morte de Jesus. Eu não sei por que inventaram essa simbologia da Páscoa, outra fake news. Porque na verdade ele celebra o coelho da Páscoa. Eu nem chamo ovos de Páscoa de ovos de Páscoa, eu chamo de ovos de chocolate, porque eu amo ovos de chocolate, gosto demais.
Só que é muito caro, né? Eu espero, às vezes, até passar no final da tarde ou no mesmo dia, às vezes diminui o preço para poder comprar algum. Então, queridos, vamos nos ligar à verdade. Não vamos ser enganados. Não vamos substituir a pessoa santa de Jesus. E esse dia, que é o dia da nossa libertação, o dia de celebrar em memória do Senhor Jesus Cristo, não vamos distorcer e substituir por um coelhinho. Oh, meu Deus! Tem nada a ver com a palavra de Deus. E não tem nada a ver com a celebração verdadeira da Páscoa.